E galera, hoje vamos fazer uma análise da Suzuki GSX-8R 2024, matéria da revista Ride Motorcycling. A Suzuki GSX-8R dá uma guinada irônica na evolução das motocicletas. Durante décadas, exaltamos as virtudes das motocicletas esportivas de estilo padrão em vez das motos esportivas puras, dramaticamente mais agressivas. Mas os pilotos americanos, em grande parte, torceram o nariz para as motos nuas e as ignoraram em favor das motos esportivas mais rápidas. As Hondas 599 e a 919 surgiram e desapareceram aparentemente sem aviso prévio. O mesmo vale para a Z750 da Kawasaki, a F800R da BMW, a FZ8 da Yamaha e o Shiver da Aprilia. As únicas motos naked realmente bem-sucedidas foram a Ducati Monster e a Suzuki SV650. Mas agora o roteiro foi invertido e as vendas de motos esportivas puras são apenas um pontinho no radar, enquanto todos os fabricantes vendem com sucesso motos naked esportivas. Um exemplo recente é o GSX-8S da Suzuki, que estreou no ano passado. Equipado com um novo twin paralelo de 776 cilindradas, também encontrado na V-Strom 800, a 8S provou ser esportivo e utilitário, capaz de praticamente qualquer tipo de pilotagem. E agora aqui estamos com a nova GSX-8R, que é uma versão um pouco mais esportiva da 8S, mas está muito longe de algo como uma GSX-R. Você notará a nova carenagem, mas poderá não notar a nova suspensão Showa, responsável pelo aumento de preço de $440 em relação ao preço sugerido de $8.999. Queríamos, diz Suzuki, criar um novo padrão de classe média no segmento esportivo que alcançasse altos níveis de praticidade e facilidade de pilotagem. Estrada e pista, avaliação da Suzuki, GSX-8R. Para demonstrar a amplitude de capacidades oferecidas pela GSX-8R, a Suzuki convidou-nos a Palm Desert, na Califórnia, para um passeio em estradas rurais e de montanha, seguido no dia seguinte por sessões numa pista de corridas. As primeiras impressões foram favoráveis, já que o 8R exibe belos detalhes de ajuste e acabamento que desmentem seu preço abaixo de 10 mil. 3 cores estão disponíveis e acho que todas ficam ótimas. Para o meu passeio, escolhi a versão Metallic Triton Blue, que melhor representa a herança da Suzuki, aumentando para 452 quilos com seu 14 litros. Tanque cheio é fácil de rodar, mas não exatamente leve. O assento é colocado em 81 centímetros. Nosso passeio pela rua ocorreu em um dia frio e úmido, saindo da cidade a 134 metros acima do nível do mar na Palms to Pines Scenic Byway, chegando a quase 5.524 metros. Fiquei grato por estar a bordo do 8R em vez do 8S, já que sua carenagem fornecia um abrigo bem-vindo contra o vento e frio. Os para-brisas são baixos, mas razoavelmente eficazes, e também fiquei satisfeito com a deflexão do fluxo de ar oferecido pela carenagem, que manteve as minhas pernas protegidas do vento. Em um dia tipicamente ensolarado na Califórnia, esta estrada convida a ângulos inclinados que inclinam o horizonte, mas seções úmidas e engarrafamentos de automóveis impediram manobras esportivas. Foi difícil determinar se os pneus Dunlop Road Smart 2 não tinham aderência ou se a culpa era simplesmente do pavimento frio. Mudei o modo de condução da moto de A, ativo, para B, básico, para ajudar a moderar a resposta do acelerador em conjunto com o sistema de controle de tração, que pode ser configurado de forma independente se desejado. Os freios anti-bloqueio fornecem outro nível de segurança, embora o sistema não se beneficie de um IMU, portanto não possui uma função ABS em curva. Independentemente disso, os freios de disco triplo são precisos, permitindo que o piloto aplique habilmente apenas uma pitada de aplicação para acelerar 5 ou 6 km por hora enquanto inclina nas curvas. As pinças dianteiras Nissin montadas radialmente proporcionam uma sensação de alavanca firme, apesar de não usarem linhas de aço trançado. A assistência ao piloto usada com mais frequência na 8E é o Quick Shifter padrão, que permite mudanças de marcha sem embreagem e reduções de marcha automáticas. Funciona razoavelmente bem, mas não com a perfeição experimentada com outros Quick Shifters que se beneficiam dos dados coletados pelas IMU. Depois de descer a estrada de montanha,
deparamo-nos com uma recta enfadonha que proporcionou a oportunidade de nos instalarmos e avaliarmos o cockpit e a ergonomia da 8R. O guidão tubular da 8S é trocado por um par de clip-ons que são cerca de 5 centímetros mais baixos e um pouco mais distantes do piloto. Eles oferecem uma posição de pilotagem mais esportiva, mas que está a 1 quilômetro de distância de ser verdadeiramente agressiva, semelhante em ergos a GSX S1000 GT Sport Tourer. Uma distância moderadamente estreita entre o assento e o pé pode causar cãibras nas pernas dos cavaleiros, mas o assento provou ser confortável após passagens de 1 hora na sela. Relacionado: análise da Suzuki GSX X1000 GT teste de estrada. A instrumentação TFT de 5 polegadas da 8S também é usada na 8R, proporcionando um display brilhante e legível com um grande tacômetro analógico. É um sistema moderno, mas básico, fácil e intuitivo de navegar através dos interruptores no guiador esquerdo. Avaliação do motor da Suzuki GSX-8R. Esta foi a minha primeira oportunidade de experimentar o primeiro motor totalmente novo da Suzuki. E o twin paralelo de 776 cilindradas provou ser amigável e bem afinado. Ele USA, o sistema de assistência de baixa rotação, que aumenta automaticamente a velocidade do motor à medida que a alavanca da embreagem é liberada para viagens suaves. O mecanismo patenteado Suzuki Cross Balancer, composto por 2 contrabalançadores, controla a vibração além do que é experimentado pela maioria dos gêmeos paralelos. O motor é amigável e sem vibrações, mas o que não é emocionante. Torna a energia acessível e utilizável, fornecendo o grunhido necessário para obter satisfação ao realizar a maioria das tarefas nas ruas, mas quando apontado para uma estrada deserta, parece um pouco estrangulado na extremidade superior. Os caçadores de poder desejarão mais. Avaliação da suspensão da Suzuki GSX-8R. Uma atualização da 8S é a suspensão Showa, que substitui os componentes Kayaba. Há 2 surpresas aqui. Primeiro, não há nenhum ajuste de suspensão além da pré-carga traseira. Em segundo lugar, é notável como ele funciona bem no fornecimento de absorção confortável de impactos, bem como compostura de chassi respeitável. O garfo invertido de função separada, Fork Big Piston de 41 mm, mantém sua parte no negócio com 5,1 polegadas de curso. O design SFF-BP usa uma mola banhada em óleo em uma perna do garfo, enquanto a outra perna usa um circuito de amortecimento de pistão grande, que economiza um pouco de peso e oferece características de amortecimento mais precisas. A suspensão traseira tipo Link incorpora um amortecedor Showa, que possui uma mola de taxa única em vez da bobina progressiva na 8S. Ele tem um ajustador de pré-carga de mola, estilo Kemi, para ajustes mais fáceis do que o design de anel de travamento mais básico. Durante a configuração, notei que faltava um pouco de amortecimento na traseira e consultei os engenheiros da Suzuki. Eles me disseram que a 8R foi projetado para um piloto de 75 quilos. Então, para acomodar físicos americanos mais pesados, eles adicionaram uma etapa de pré-carga em todas as motos de teste. Minha massa de 70 quilos não requer tanta mola, então recuei uma posição de pré-carga e desfrutei de melhor equilíbrio de amortecimento de recuperação. A parte final do nosso passeio de rua foi acompanhada por céus ensolarados e estradas secas, que culminaram em uma divertida descida no Montezuma Grade até Borrego Springs. Finalmente, poderíamos empurrar a 8R como uma moto esportiva, inclinando-nos nas curvas com rapidez suficiente para deslizar pela calçada com os pedais. O bom feedback inicial me deixou salivando ao explorar os limites da moto no sinuoso Chuckwalla Valley Raceway. Quando chegamos a Chuckwalla, sorri ao ver uma fileira de GSIs 8R prontos para serem açoitados e equipados com pneus Dunlop Sport Max Q5. Com o pavimento quente e borracha mais aderente, vesti minha roupa de couro e logo comecei a arrastar os joelhos. Os snobs das motos esportivas desdenham as motocicletas sem quadros de alumínio, mas assim como a Kawasaki Z-Isfaur RR, que testei no ano passado, as motocicletas com quadros de aço não têm nada do que se envergonhar além de algum peso extra. O 8R demonstra a sua herança GSX-R
e fornece uma plataforma capaz e segura para explorar os limites desportivos. Eu não esperava que uma moto esportiva de 205 quilos com ergos de turismo esportivo se comportasse tão bem na pista, mas não foi a primeira vez que me enganei, como a patroa sempre me lembra. Um conjunto firme de travões fiáveis combina-se com respostas de direção neutras para uma compostura fiável quando inclinado até e por vezes para além dos pedais de pé que se projetam e rangem no asfalto. É apenas nas retas que a 8R fica um pouco curto. O Twin 777 cilindradas que funciona tão bem na V-Strom 800 e na maioria dos cenários de rua com a 8S e a 8R fica um pouco sem fôlego ao explorar os limites superiores do tacômetro. Seu limite é de apenas 10.000 RPM, mas afirma-se que produz potência de pico a 8.500 RPM, então não há vantagem em gritar. Quando dinamizamos o GSX-8S com ajuste idêntico, ele jogou 76 cavalos de potência na roda traseira a 8.300 RPM. Descobri que a 8R ganha melhor velocidade ao deixar algumas rotações na mesa e mudar a 9.000 RPM. Independentemente disso, posso atestar que se você levasse um GSX-8R para um track day, ficaria impressionado com sua compostura e segurança ao arranhar os pinos. Chuckwalla tem uma superfície bastante lisa, então a suspensão rudimentar não foi muito sobrecarregada e manteve as duas extremidades sem reclamar. O melhor atributo da GSX-8R é que ele abrange uma ampla linha no mundo do motociclismo, uma máquina tudo em um. É dócil e amigável para tarefas de deslocamento, mas também é divertida e envolvente quando conduzida como uma moto esportiva. Coloque alguma bagagem e pode ser um equipamento de turismo esportivo razoavelmente confortável e capaz. A linha de acessórios da Suzuki oferece malas laterais, bolsas para tanque, para-brisa mais alto e punhos aquecidos para ajudar a transportá-lo para o próximo horizonte com estilo e conforto. As reclamações sobre a 8R são poucas. Eu gostaria de ter visto um motor levemente hot rod para aumentar a aposta da 8S, e uma estrutura de alumínio teria reduzido alguns quilos com um peso moderadamente corpulento. Uma IMU e um ajuste de suspensão mais completo seriam acréscimos bem-vindos. Mas todas essas coisas aumentariam os custos de construção da Suzuki, resultando em uma moto que provavelmente ultrapassaria os 12.000. Nesta era de preços cada vez maiores, o preço sugerido da GSX-8R de 9.439 atinge um ponto ideal de valor e recursos que o diferenciam de ofertas semelhantes no mercado. Para facilitar o acesso à propriedade da 8R, a Suzuki está oferecendo financiamento inicial de 1,98% para ela. Nos Estados Unidos, antes de testar a moto, os jornalistas experientes e cansados do lançamento não pareciam muito entusiasmados em pilotar o que parecia ser uma motocicleta relativamente mansa. Depois de 2 dias experimentando a GSX-8R na estrada e na pista, nossos preconceitos foram banidos. Provou ser uma daquelas máquinas raras que parecem maiores do que a soma de suas partes.